Oi gente, eu sou a Isaka e no vídeo de hoje eu trouxe um vlog de um dia de aula comigo. Assim, na real esse vídeo foi gravado em um mês, mas é porque eu tenho aula de design de personagem só uma vez por semana, então pra ter mais conteúdo eu gravei 4 aulas. E depois eu vou gravar as outras pra poder mostrar como ficou o produto final. Bom, no começo do ano nós criamos 2 personagens que deveriam estar ligados ao mesmo mundo. E eu acabei fazendo esses 2 carinhas aqui que vivem num mundo inspirado em costura. Nessa etapa da aula a gente tem que transformar um dos nossos personagens em uma boneca. Eu escolhi a Cornélia, que é a garota, porque eu achei que seria muito mais divertido de fazer. Não só porque eu gosto mais do design dela, mas também porque ela foi a primeira personagem que eu criei no meu curso. Por mais que essa seja uma das minhas aulas favoritas, a maioria dos meus colegas, ou se não quase todos eles, não gostam dessa aula. Eu já ouvi alguns reclamando que é uma perda de tempo, suja muito as mãos, ou que não agrega em nada. Sinceramente, um bando de fresco. Como boa filha de professor de artes que sou, eu sempre amei mexer com argila. Eu lembro até hoje que quando eu era pequena, eu e os meus amigos, a gente brincava muito de fazer animais, Pokémon, ou coisas do mundo na Nintendo, tudo de biscuit. Então voltar a mexer com esses materiais pra mim foi bem nostálgico. Eu tenho que admitir que assim como os meus colegas, eu também não tava esperando a gente ter artesanato num curso específico de ilustração e mangá, mas eu agradeço que a gente tenha. Pra quem tá se perguntando, como eu falei, o meu curso é de ilustração e mangá, mas no início do ano a gente tem que escolher entre um ou outro pra se especializar. Durante o primeiro ano de curso a gente tem a aula todo mundo junto com uma junção de conteúdos das 2 disciplinas. Mas a partir do segundo ano nós temos aulas separadas com matérias diferentes. E eu tô curiosa pra ver como vai ser ano que vem, porque eu soube que contando comigo só 3 pessoas escolheram o curso de ilustração, enquanto os outros 19 vão pro curso de mangá. Então a minha turma vai ser bem vazia. Mas agora voltando pro conteúdo do vídeo, quando eu tava tagarelando, eu fiz a cabeça da boneca à base de uma bolinha de isopor. Eu cortei as laterais com estilete pra dar o formato e lixei pra ficar mais lisinho. Depois eu cobri tudo de argila de acordo com o molde do isopor. Eu tava tão focada em amassar a argila que dá pra ver no reflexo da lata o meu amigo me avisando que eu esqueci de colocar o resto da argila dentro do saquinho. Ainda bem que ele me avisou, senão a minha argila ia ficar toda endurecida. Depois, com essa bela massa de pizza, enrolei toda a cabeça da boneca nela e fui cobrindo dessa forma de trouxinha, do jeito que a professora mandou, pra que nada ficasse exposto. Com tudo coberto, eu cortei as laterais com excesso, que não era pouco, porque eu acho que eu usei argila até demais. Eu acho que é por isso que a minha boneca ficou tão cabeçuda, mas tá tudo bem, talvez até dê um charme a mais pra ela. Depois de cortar tudo, eu moldei ela mais certinha. Mas enquanto eu tava lutando pra textura ficar com uma aparência lisa, eu notei que por dentro a argila não tava aderindo ao isopor, porque tinha uma bolha enorme de ar atrapalhando. Então eu aproveitei que eu ia ter que cortar a argila de qualquer jeito pra tirar o ar dali, fui tirar ainda mais excesso de argila que tinha. Eu gostei que quando eu fui fazer o buraco pra tirar o ar ali de dentro, a cabeça ficou parecendo um peixe. Por fim, com o ar retirado e o excesso de argila cortado, temos aí a nossa careca lisinha e polida. Enquanto a cabeça secava, nós fizemos a base onde a nossa boneca vai ficar. Primeiro de tudo foi lixar a tábua de suporte pra tirar as farpas ou imperfeições que ela poderia ter. É uma tarefa tranquila, mas eu confesso que o barulho é ensurdecedor. Dá a mesma sensação de ficar arranhando as unhas na lousa, sabe? Bom, mas com a tábua lixada, a gente vai colocar esse isopor na parte de baixo da base, porque o arame do corpo da boneca vai passar por ali e precisa desse espaço pra poder ficar de pé. E eu acho que de todas as etapas, essa foi de longe a mais simples e relaxante. Agora, com a base pronta, a gente segue pro corpo da boneca. E eu já vou adiantar pra vocês que o meu corpo ficou horrível. Mas por sorte, isso não vai importar, porque eu vou cobrir metade do corpo pra baixo com a saia do vestido, então não vai ficar visível. Tenham esperança em mim e confiem no processo. Bom, como eu falei antes, o esqueleto da boneca de arame e o tronco a gente enrolou com papel alumínio. Eu não entendi muito bem a razão por que a gente cobre de alumínio, mas eu acho que é pra gastar menos argila. E assim também fica mais fácil de modelar o torso e, consequentemente, a boneca vai ficar mais leve. Com o esqueleto pronto, chegou a hora de cobrir ele todo com argila. Pra mim, até agora, essa foi a parte mais chata, porque eu não sou muito boa em anatomia. Então, como eu falei antes, o corpo dela ficou muito desproporcional. E eu não sei se é a argila que a gente tá usando, mas eu senti que ela seca e endurece muito rápido. Então, o tempo todo eu sempre tô com o auxílio do potinho de água pra dar uma amolecida na argila ou pra fazer detalhes e deixar ela com um aspecto mais polido. Sem dizer que adicionando água você vai se lambuzar em dobro. Tanto que isso era uma das coisas que os meus colegas estavam reclamando tanto. E eu não vou mentir que na real eu gosto dessa lambança. Eu esqueci de comentar que a cabeça e o corpo foram feitas em aulas diferentes. Só que coincidentemente eu vesti exatamente a mesma roupa e ficou parecendo que foi gravado no mesmo dia. Na terceira aula, com a cabeça já seca, eu dei uma lixada pra deixar a careca lisinha
franjinha e vamos fazer o cabelo da boneca. E depois de lixar, eu até tive que tirar o cachecol porque ele ficou inteiro sujo de pó. Construímos essa base pra deixar a cabeça da boneca imóvel e pra poder tirar o cabelo depois, a gente enrolou a cabeça da boneca com plástico filme, assim o cabelo não ia grudar ou ter contato direto com a cabeça. Eu gostei muito de fazer o cabelo porque em vez de esculpir como eu achei que seria, na verdade eu fiquei me sentindo uma verdadeira cabeleireira porque teve direito a corte de franja e mecha. A minha sorte é que o corte de cabelo da minha boneca não era tão complicado, então eu acabei fazendo relativamente rápido. Sinceramente, eu até fiquei um pouco orgulhosa do resultado, contando que foi a minha primeira vez fazendo algo tão detalhado com argila sem ter muita experiência prévia. Depois de fazer a parte da frente, estava na hora de fazer a parte de trás, onde eu fiz as manias chiquinhas dela à parte, e depois eu só grudei elas no couro cabeçudo da boneca com a ajuda da água. E o resultado do cabelo dela ficou assim. Pra mim até que ficou bem fiel com o design original, e eu acho que foi uma das primeiras vezes que a minha professora me elogiou. E com as mãos bem limpas, a gente vai pra quarta e pra última aula desse vlog. Depois de uma semana, o cabelo já tinha secado, então eu lixei assim como todas as outras peças pra dar acabamento. E só pra vocês terem um pouco de contexto, eu tô aparecendo de máscara porque aqui no Japão tá tendo um surto de influenza. Então os professores estão aconselhando a gente ficar de máscara durante as aulas. Agora voltando, nessa aula eu comecei a fazer a parte de cima da roupa da boneca. Eu comecei revestindo o corpo dela com outra camada de argila, só que bem fininha. Com essa camada eu fiz a gola e o corset dela, e eu acabei aproveitando a mesma camada pra fazer as duas peças. Com a base da roupa pronta, agora era só fazer os detalhes e adicionar o acessório dela, que é uma bolo tie. Pra quem não sabe, bolo tie é esse tipo de gravata aqui. E eu não vou mentir, eu mesma também não sabia o nome antes de fazer esse vídeo. Agora, com o tronco dela pronto, eu comecei a fazer a cartola da boneca. E vocês podem notar que eu fico dando umas olhadas de ódio, porque a menina que senta na minha frente faz questão de esbarrar na minha mesa o tempo todo. Tentei não dar muita importância e eu continuei o meu trabalho, só que eu fiquei tão distraída que eu tive que fazer essa cartola 2 vezes, e a primeira acabou ficando grande demais. E enquanto eu tava terminando a segunda cartola, a professora ficou um tempão sambando ali do meu lado. É que a maioria dos nossos professores não sabem muito bem como abordar os alunos estrangeiros, então eles ficam do seu lado até você olhar pra eles. Essa foi uma das poucas vezes que ela me chamou pelo nome. Eu tava me cagando achando que ela ia brigar com a câmera, mas ela só foi dar umas instruções. Depois desse susto, eu comecei a posicionar todos os arames onde ficariam os alfinetes da cartola. Eu fui indo meticulosamente pra que ele ficasse minimamente simétrico e deu tudo certo, até que ele ficou bem fofinho. Depois, mais uma vez, veio a folgada da menina que senta na minha frente e eu dei uma encarada pra ela de novo. Mas tem gente que não se toca e tem zero noção de espaço. O que na verdade eu acho que até deve ser comum entre os japoneses, porque eu já perdi as contas de quantas vezes esbarraram em mim sem motivo aqui. Voltando pra cartola, eu fiz todas as bolinhas dos alfinetes uma por uma e fui encaixando nos arames. Foi uma experiência bem satisfatória e eu só tive que tomar cuidado para as bolinhas ficarem iguais. Depois que eu terminei a cartola, a aula já tava acabando, então com o tempo que sobrou eu fiz uma das mãos da boneca. A professora me deu uma dica muito boa, que ao invés de fazer os dedos um por um, era mais fácil pegar uma bolinha e ir recortando eles. E eu agradeço muito a professora porque isso me poupou muito tempo. E como se já não bastasse a menina na minha frente que não parava quieta, eu acabei conseguindo pegar na gravação um momento que algum colega meu tá fazendo esse barulho aqui. Bom, a minha sala aí cheia de peculiaridades, né? Mas esse aí eu nem vou julgar porque eu tenho quase certeza que é um dos meus amigos que tava se esgoelando lá na frente. Finalmente eu terminei a mãozinha e foi bem quando a aula tava acabando. Por fim, agora era só guardar e esperar até o ano que vem. E antes de terminar o vlog, como a gente já tava na última semana de aula, eu queria mostrar pra vocês que toda vez antes da gente entrar de férias, a gente tem uma mega limpeza na escola, onde todos os alunos de todos os departamentos se mobilizam pra ajudar. Nessa limpeza, minha sala tava muito cheia, então a professora me colocou pra limpar as portas de outras salas. Na verdade, acho que foi falta do que fazer, porque essas portas já tinham sido limpas. Depois disso, eu voltei pra minha sala, onde eu arrumei e limpei uma por uma a gaveta de ferramentas e fiquei observando os meus colegas repondo a tinta dos marcadores. Eu queria muito ter ficado com essa tarefa, mas já tinha muita gente fazendo. A limpeza desse ano foi bem curta, então não teve tanta coisa pra mostrar quanto eu queria, mas pelo menos a gente pôde voltar mais cedo pra casa. Bem mais cedo. Por fim, eu fui almoçar fora como recompensa do meu trabalho duro e pra comemorar as minhas tão sonhadas férias. E basicamente é isso. Eu espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.